Olá pessoal, boa tarde. Somos da FH. Sou o Leonardo, sou um diretor do Consulting Service aqui em São Paulo, em SAP. Estou aqui com o Guilherme Maireni, um dos nossos Delivery Managers especialistas nessa frente. Tá? O objetivo da reunião ela é bem curta, mas é mostrar os caminhos e as estratégias que a gente tem para apresentar para vocês como um passo seguinte para o S/4HANA. Tá? Hoje a gente está com aproximadamente 3 projetos em andamento de conversão. O Maireni vai comentar um pouco em quais cada um se encaixa, em quais estratégias que os clientes escolheram nesse caminho. Vou passar a palavra para o Guilherme aqui. Muito obrigado a todos. Olá pessoal, como o Leonardo mencionou, aqui o nosso objetivo aqui é falar um pouco sobre os caminhos, as possibilidades, como captar ganhos com a conversão e quais são as etapas preparatórias ali para a gente executar uma conversão com sucesso. Então, se eu estou no RP, eu estou no ECC, por que eu devo fazer a conversão? Acho que deve ser a maior pergunta aqui de todos que têm hoje o RP e querem pensar numa migração para o S/4HANA. Um dos primeiros passos, um dos primeiros benefícios para o S/4HANA é o modelo de dados simplificado. Isso significa que a SAP, com um passo voltado à tecnologia, resolveu reduzir ou eliminar a sua conhecida redundância entre o modelo de dados atual, entre o modelo de dados que existe hoje no RP. Na sequência, a SAP ela vem trabalhando com uma nova forma de interagir com os usuários finais. Hoje em dia, tudo deve ser tratado pela web, tudo deve ser acessado a todo momento e de todas as plataformas. Com isso, a SAP introduziu o conceito de Fiori, possibilitando o acesso de múltiplas plataformas, múltiplos aplicativos e múltiplos dispositivos. Esse é um dos modos de captar benefício numa conversão vindo do RP, introduzir o conceito do Fiori aos usuários finais. Na sequência, esse é um dos principais benefícios que eu vejo dentro da conversão, é o analítico dentro do RP. Atualmente nós temos muitos problemas com cargas de dados e transferências para ambientes analíticos. As modelagens sempre são custosas e as empresas penam bastante para manter um ambiente analítico em tempo real. Com o S/4HANA isso se torna uma realidade, tanto para o dia a dia quanto para reportes oficiais. Na sequência nós também temos as redefinições de processo. É um bom momento para mapear o motivo e também a origem de determinados desenvolvimentos, pensando em soluções standards, voltando às soluções standards, evitando a adoção de mais customizações dentro do S/4HANA. Nós também temos o fim do suporte, também temos um grande impulsionador aqui que é o RP. O RP ele deve sair de linha, então o S/4HANA como plataforma digital ele é o caminho para todos que possuem hoje o RP. Esses são alguns dos impulsionadores para se executar uma conversão ao S/4HANA. Então, como é que a gente capta benefício? Acho que essa é a principal pergunta das equipes de TI que hoje precisam impulsionar internamente as vendas de conversão para S/4HANA. Uma primeira dica é a equalização da infraestrutura. Hoje, todos os clientes possuem um gap de infraestrutura e possuem um esforço e um investimento dado nessa infraestrutura para manter os seus data centers, sejam eles físicos ou hosteados em parceiros. Hoje, com o ECC do jeito que ele está definido hoje, ele possui um tamanho expressivo. Migrando para o S/4HANA, a ideia é que essa compressão, a compressão dos dados, dado a união das tabelas e também as tecnologias voltadas ao S/4HANA, existe uma compressão lógica dos conteúdos, dos tamanhos de bases que hoje estão contidos no ECC. Além disso, o que nós temos de opção em cima do S/4HANA On-Premise? Hoje, a grande parte dos clientes que possuem o ECC, eles possuem ou em data centers hosteados ou em sua própria infraestrutura. Com o S/4HANA, nós temos a opção de rever, primeiro, as modalidades on-premise, que se dá instalado nas próprias máquinas dos próprios clientes. Nós temos as opções REC ou nuvens privadas. Essas nuvens privadas, em termos de infraestrutura, podem abranger o Google Cloud Platform, a Amazon
ou as próprias formas de hostear dentro da SAP, o REC é uma delas. Além disso, ainda existe a opção dando o mesmo escopo do on-premise através do S/4HANA Private Edition. O que isso significa? Significa que a SAP também fornece, além da infraestrutura, um suporte à camada de aplicação e um suporte às camadas de desenvolvimento. Esse aqui é uma ótima opção para quem quer gastar menos com a manutenção dos dados e a manutenção dos seus desenvolvimentos. Então, um primeiro passo para captar benefício é repensar na sua infraestrutura, tomar uma decisão por ir ao cloud ou permanecer na sua infraestrutura atual e também remodelar a sua infraestrutura para a nova dimensão requerida pelo S/4HANA. Esse é um primeiro passo para captar benefício e vender internamente essa ideia. Além disso, o que nós temos? Nós temos também o Fiori. O Fiori ele é um grande benefício para a área de negócio. Por quê? Porque além dele remodelar e reorientar a forma do usuário final trabalhar o seu ERP, ele também te dá uma sequência de aplicativos estándares que potencialmente substituem alguma sequência de desenvolvimentos ou customizações que já existem no ECC. Esse é um bom mapeamento para uma venda interna, para que você consiga mostrar o benefício à área de negócio e para que você consiga eliminar a utilização de Zs e customizações antigos que muitas vezes a gente não sabe o motivo deles estarem lá. O que nós temos no Fiori? Essa imagem é bem interessante, por quê? Porque aqui a gente mede a durabilidade desses processos comparados entre o ECC, entre o RP e o S/4HANA. O que significa? Significa que o mesmo processo, uma vez executado no RP, ele tem uma média de 70 cliques, 8 transações acessadas e 14 campos preenchidos. Isso aqui é falta de produtividade da operação, isso é falta de produtividade do usuário final. Com os aplicativos Fiori e a remodelagem desses processos usando os aplicativos estándares, nós temos em média um ganho ali de quase 2 vezes, executando na metade do tempo a operação, executando em um menor número de cliques, em números de aplicativos, em apenas 2 aplicativos acessados e com 3 campos apenas preenchidos. Esse é um exemplo, dado a utilização das transações estándares no ECC, no RP, em comparação aos aplicativos Fiori usados no S/4HANA. Esse é apenas um dos exemplos, mas é um impulsionador para que nós consigamos medir e vender internamente a conversão de S/4HANA. Além desses 2 pilares, o que nós podemos usar também para captar benefício? Nós também temos a capacidade analítica embarcada no S/4HANA. Isso significa o quê? Eu não preciso me preocupar, eu não preciso mais olhar para os dados com um dia, com D-1, com carga de dados e replicação de base. Eu tenho economia em infraestrutura, eu tenho economia em redundância de dados e solução, e eu consigo dar ao usuário final uma ferramenta onde ele consiga criar os seus indicadores e os seus reports sem a necessidade de desenvolvimento ou abertura de solicitação interna. Esse é um outro jeito, um grande jeito de se captar benefícios com o S/4HANA. O que eu trouxe aqui? Eu trouxe aqui alguns exemplos de aplicativos e formas de se operar no S/4HANA, onde eu consigo, com os usuários finais, sem esforço de desenvolvimento, com esforço mínimo de desenvolvimento, eu consigo captar uma sequência de indicadores, reports e relatórios com um mínimo de desenvolvimento. O que isso dá? O que isso dá de resultado? O que isso dá de número real? Isso significa que você pode repensar tanto no seu ambiente analítico quanto nos seus reportes operacionais. Em um projeto de RP, um projeto de ECC, sempre houve as etapas de desenvolvimento de relatórios. Isso aqui, muitas vezes nos projetos de implantação, substituem uma boa parte desses projetos. Então esse é um outro jeito, uma outra forma de a gente captar esses benefícios. Agora, quais são os caminhos que nós temos para o S/4HANA e as vantagens dessa migração? Legal. Primeiro passo. Qual que é o primeiro passo para quem tem hoje o RP? Hoje eu tenho o ECC, eu preciso me preparar para ir para o S/4HANA.
O primeiro conselho, na verdade, é a execução do Readiness Check. O que é isso? O que é o Readiness Check? O Readiness Check é uma ferramenta disponibilizada pela SAP, onde eu consigo executar no meu ambiente e ter uma visão geral de processos afetados, desenvolvimentos, ajustes em desenvolvimentos propostos pela conversão ao S/4HANA. Eu tenho a volumetria, ou seja, o tamanho de base estimado após a conversão, e eu tenho também a forma com que eu utilizo aquele dado para executar um arquivamento, uma redução de base. Ele é um aparato geral do que eu preciso me preocupar quando eu falo do tema conversão ao S/4HANA. Por que eu mencionei ele aqui? Primeiro porque ele nos dá uma visão inicial, falando de um projeto de conversão, ele nos dá uma visão inicial de quais são os requisitos e quais são os processos que eu devo me preocupar. Um exemplo clássico disso aqui, é que os clientes que hoje estão no RP possuem os seus cadastros de clientes e fornecedores separados e muitas vezes não possuem o Business Partner, que é uma das formas que a SAP tem de união de cadastros, não possuem essa funcionalidade implementada. Quando é executado o Readiness Check, a primeira anotação em cima dos processos ajustados é justamente a implantação e a conversão dos Business Partners. Tornar o cadastro de cliente e fornecedor em uma única visão, uma visão única de Business Partner. Então, esse relatório dado pela SAP pode ser executado em qualquer versão do ECC. Eu não tenho que me preocupar com uma versão mínima requerida. Ele é liberado através da aplicação de algumas SAP Notes e também pode nos prover uma visão geral de implementação de projeto, ajustes em objetos customizados e também módulos que são afetados pela conversão, módulos que podem ter sido ajustados, melhorados ou descontinuados. Esse report ele traz todas essas informações. Então, o primeiro passo para quem quer converter é executar o Readiness Check e garantir que todos os warnings, erros e problemas posicionados aqui estão endereçados na sua cotação e na sua implementação. Segundo passo, eu devo executar essas preparações. Uma vez executadas essas preparações, eu tenho a lista de atividades, a lista dos processos que eu devo resolver dentro do meu projeto. Com essa lista eu consigo pensar no projeto, planejar as próximas fases. Então, com o Readiness Check eu consigo ter uma visão geral e montar um projeto de conversão. Além disso, eu também tenho uma figura geral de quais são os custom codes, quais são os ajustes que eu devo executar e como eu devo arrumar, como eu devo ajustar esses desenvolvimentos após a conversão. Isso aqui é uma volumetria, real, uma volumetria de um dos clientes reais e também serve como exemplo em termos de impacto quando falamos do Readiness Check. Qual é o próximo? O próximo passo é o quê? Eu devo me preparar fazendo um saneamento da minha base, pensando em diminuir sempre o volume para ir ao S/4HANA e também planejar as minhas migrações dos meus códigos customizados. Esse é um dos passos que dita o sucesso ou a derrota de um projeto de conversão. O que nós temos aqui? Primeiro passo, antes de mais nada, nós temos o archiving. Em bases muito grandes, em bases históricas com muitos dados carregados, é sempre importante nós pensarmos em reduzir isso para que o risco numa conversão seja mitigado. Esse risco, ele se dá não apenas para downtime de operação, para que eu tenha um downtime reduzido, um tempo de oclusão da operação reduzido, mas também para que eu evite gastar ou evite investir num volume grande de base de dados, seja ele on-premise na minha máquina local ou seja ele na nuvem. Isso me ajuda a reduzir o quanto eu vou investir em infraestrutura ao S/4HANA. Então esse é um primeiro passo bem interessante quando a gente fala de conversões. Além disso, nós temos o quê? Nós temos
as preparações dos códigos customizados. E aqui eu queria refletir em cima de um primeiro ponto, que é o quê? É a remoção de códigos obsoletos. Esse primeiro passo, ele geralmente é executado com base na quantidade de vezes ou qual que é o nível de utilização daqueles códigos. E aqueles códigos, se não são utilizados há muito tempo, não há sentido de eu me preocupar com eles na conversão. Então, o primeiro passo é avaliar quais desses códigos eu vou querer efetivamente converter ao S4HANA. Esse primeiro passo ajuda eu a diminuir o risco do projeto, me ajuda também a diminuir o nível de customização desse projeto e também o tamanho do projeto. Além disso, o que eu tenho aqui? Uma vez que eu eliminei todos os objetos obsoletos, eu vou para a minha lista de simplificação ou lista de objetos afetados pela conversão e eu planejo os meus ajustes, eu planejo as minhas modificações. Esse planejamento ele pode sair com um plano de criação de novos aplicativos, fiores ou desenvolvimentos ou adaptações daqueles códigos que hoje operam no ECC. Uma dúvida constante é, mas eu perco esses Zs, eu vou ter muito esforço, eu vou ter muito trabalho para adequá-los? Não existe perda desses códigos customizados, existem adaptações ao modelo de dados que o S4HANA emprega e também aos novos processos que o S4HANA indica. Então não existe perda de customizações, existe adaptações dessas customizações. E além disso, uma vez que eu passei por essa fase crítica, eu também posso planejar as melhorias e os próximos passos. Além das adaptações críticas, eu posso planejar as melhorias de performances e também as melhorias de relatórios utilizando as capacidades analíticas ao invés dos reportes antigos. Então essas são as preocupações que eu preciso ter com os meus custom codes. Na sequência, o que eu tenho que me preocupar também? Estamos no Brasil. O Brasil é um cenário bem complexo. E um dos principais pontos na conversão é a não utilização ou a não estar mais disponível os SPEDs nas transações e nos programas que antes a SAP disponibilizava. Para isso, o que a SAP liberou para o nosso tema para o Brasil? Ela liberou o TDF e soluções complementares a ele para atingir o escopo fiscal, as entregas fiscais que antes podiam ser feitas a níveis federais dentro do RP, mas agora no S4HANA não existe mais essa opção. Então nós temos, durante a conversão, nós temos que nos preocupar, nós temos que sempre orientar a parte fiscal e também orientar a solução fiscal para que não exista impacto na virada da chave, não exista impacto ao fim da conversão. E com isso é muito importante que esteja claro que você precisa, enquanto Brasil, atingir o escopo completo das legislações. Para isso, a SAP posiciona o SAP TDF e posiciona soluções complementares ao TDF para o que não é atendido. Então, existem soluções parceiras, a FH possui soluções parceiras complementares ao TDF que podem assumir e podem entregar o escopo que antes era entregue ou por parceiros fora RP ou por parceiros contidos no ECC. É importante que, se hoje eu tenho, por exemplo, uma solução parceira, se hoje você tem uma solução parceira que entrega os seus requisitos fiscais, você precisa analisar com essa solução se ela é compatível ao S4HANA ou se ela é compatível ao TDF. Isso é bem importante porque, se não for compatível, se existir problema, você precisa pensar em uma segunda solução parceira que te ajude, que te entregue o que hoje vocês usam no RP. Então esse é um ponto bem importante quando a gente fala de conversão e geralmente é uma etapa que exige preparação e aquisição de solução. Legal? Então eu tenho ECC, mas quais são as opções que eu tenho para migrar, né? O que eu tenho de opção para executar durante a conversão? E aqui que a gente vem com as opções que a FH vem trabalhando no mercado. Primeiro, eu estando no ECC, qual é a minha primeira opção? Minha primeira opção, executar uma conversão completa, dito que eu
o que eu passei para vocês há alguns instantes. Então, ao executar essa conversão completa, eu vou migrar meus custom codes, eu vou instalar o aplicativo Fiori, os aplicativos Fiori, eu vou remodelar os processos que estão notados no Readiness Check como impactados e vou manter os meus dados históricos por completo dentro desta conversão. Esta é uma opção onde eu não perco o dado histórico, não perco customizações e executo uma conversão com baixo nível de impacto às áreas de negócio. Essa é uma primeira opção que nós estamos posicionando aos nossos clientes. Qual que é a segunda opção? Essa opção é para clientes onde eles entendem que existem um nível de customização muito grande, não mapeado e muitas vezes mal administrado durante a operação. Por quê? Nessa opção, você reimplanta o SAP, dado a adoção dos best practices ou dos modelos de negócios que você já tem hoje no ECC, e com essa nova implementação, você reduz os níveis de customização e você reduz os níveis, os dados históricos, a base histórica que você tinha no passado. Nós temos clientes que estão aproveitando a oportunidade de ir para o S4HANA para separar os seus landscapes, tanto os globais quanto os locais. Então, o que isso significa? Significa que existem clientes que hoje trabalham com FH, onde possuem um escopo global, implementando todos os países dentro do ECC, e, por uma questão de estratégica, optam agora por separar as suas instâncias e converter fase a fase ou ambiente a ambiente. Com isso, ele tem a opção de realizar uma nova implementação de S4HANA utilizando um template de negócio que ele já possuía, então utilizando um template de negócio que já existia dentro do RP, sem que levasse nenhum dado histórico, sem que levasse nenhuma customização antiga. Esta é uma opção para quem se encaixa num quadro onde possui um nível grande de customização e não sabe muito o que fazer. Uma terceira opção, e essa é uma opção um pouco não convencional. Por quê? Porque ela não é convencional. Porque nessa opção, existem clientes onde, por exemplo, pretendem ativar novas funcionalidades que demandam uma certa parada da área de negócios ou demandam um certo calendário, como é o exemplo do Special Ledger. Nessa opção, o que os clientes estão fazendo? Eles estão eliminando os dados históricos, eles estão limpando a sua base em uma instância ECC e convertendo ao S4HANA, estão executando a conversão sem levar a base histórica, reduzindo o custo com infraestrutura, reduzindo o custo com implementações de novos módulos, porque ao converter sem dado histórico, você não tem restrições lógicas que antes existiam, como no exemplo que eu citei, que é o Special Ledger. E também, além disso, você mitiga o espaço de downtime dessa conversão. Significa o quê? Significa que, quando eu não migro nos dados históricos, o tempo de oclusão sistêmica reduz a quase zero. Ele depende bastante apenas de quando eu decido virar a chave, sem que eu tenha que correr riscos na hora de virar a operação. Qual que é o ponto de preocupação aqui e o ponto que quem está no RP deve ficar bem ligado? Você vai ter que manter a sua base antiga como referência por algum tempo, pela nossa legislação, em geral são 5 anos, mas você vai ter que permanecer com essa base fria até que ela não seja mais necessária tanto à operação do dia a dia quanto ao fisco demandado por todas as empresas do nosso país. Então essa é uma boa opção para quem não tem uma dependência grande dos seus dados históricos, mas quer manter as suas customizações e também quer manter as suas configurações, a sua estrutura organizacional já criada no modelo que já existia dentro do ECC. A FH vem apoiando já clientes que estão adotando esse tipo de ação, esse tipo de opção. Nós temos também cenários um pouco mais complexos, aqui eu já passei. Nós temos também cenários um pouco mais complexos onde envolvem, além de um único RP, eles envolvem também ambientes contendo outras soluções, tanto outros RPs quanto outras soluções SAP.
Qual é o exemplo disso? Um dos exemplos claros é a adoção do BPC. O BPC, ele era uma solução que geralmente era instalada à parte e ela não era instalada junto ao ECC por motivos de arquitetura. O SAP não, o ECC não suportava esse tipo de operação. Agora no S/4HANA, a SAP ela está dando a opção não apenas de você unir o seu landscape, mas também de você trazer soluções que antes eram dadas como periféricas, como era o BPC, como era o Transport Management, o TM. Essas soluções eram todas periféricas instaladas em servidores à parte, com integrações de dados, geralmente com gaps de dias de D-1, com gaps de cargas. A SAP agora, com uma opção de Landscape Transformation, que é unir todas essas soluções dentro de uma única instância do S/4HANA, ela nos dá a opção de instalar esse tipo de solução como add-on. Como add-on, sem que seja executado carga de dados, sem que eu tenha que me preocupar com a informação ocorrendo em D-1. Então, essa é uma opção interessante quando a gente fala de conversão. E aí, falando em conversão, ela pode ser unida a uma nova implantação ou conversão completa. Mas, feito isso, eu posso adicionar soluções que antes eram periféricas ao meu core business. Eu posso pensar em reimplantar ou remover essas infraestruturas, colocando as soluções como add-on dentro do S/4HANA. Essa é geralmente uma opção para empresas onde já possuem essas ferramentas em seu landscape e querem reduzir a questão de infraestrutura, querem reduzir a administração desses dados e também o volume de gaps, o volume de desenvolvimentos feitos nesses periféricos. Essa é uma boa opção quando a gente fala de conversão, para que eu visualize não apenas o ECC, mas também o landscape como um todo. Ali eu tenho a oportunidade de repensar não apenas em uma solução, mas também em todas que estão rodeando o meu SAP. Bom, pessoal, era o que eu tinha para hoje. Eu queria agradecer a presença de todos. Eu vou ficar aqui por mais 15 minutos, próxima à arena. Quem tiver alguma dúvida ou que tiver algum case que queira demonstrar, estarei disponível aqui. Muito obrigado a todos.